Olá, amados, graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade a mais um vídeo, a mais uma aula. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de redimidos da pobreza. Amém? Cristo, quando nos resgatou, Ele também nos redimiu da pobreza. Amém? Nós podemos entender a pobreza como falta, insuficiência, escassez, falta do necessário para a vida. E como eu falei em outros vídeos, a pobreza nunca vai exaltar o nome de Deus. Amém? A pobreza sempre vai estar exaltando a nossa falta, a nossa deficiência, né? A nossa penúria. E Deus não deseja isso. Amém? Para a vida de nenhum homem. Deus não quer que nenhum homem seja pobre. Apesar de que Jesus disse que os pobres nós sempre teríamos conosco, né? Quando Judas, ele, vamos dizer assim, refuta aquela questão daquela mulher ter derramado aquele alabastro e pegado aquele perfume caro, né? O nardo caro, e vender e dar o dinheiro aos pobres. E a Bíblia diz, não porque Judas cuidasse dos pobres, mas porque ele era ladrão. E Jesus diz assim, não, o que ela está fazendo por mim agora é algo profético. Os pobres vocês sempre vão ter com vocês e vocês podem fazer sempre quando quiser ajudar o pobre. Então, pobre é aquele que não tem o necessário para viver ou aquele que tem poucas posses, que é mal dotado, pouco favorecido, que tem pouca quantidade, que produz pouco, que revela pouca qualidade, que não tem ou tem pouco do que é necessário ou vital, né? O pobre é um necessitado, aquele que tem poucos bens ou pouco dinheiro. E você pode me perguntar assim, certo? Mas por que tem os pobres? Nós precisamos entender que a pobreza, ela é consequência do pecado. Quando Deus criou tudo, Ele criou em abundância, como nós falamos aqui num vídeo anterior. No Éden existia disponibilidade de recursos mais que suficiente para o sustento do homem. Infelizmente, por causa do pecado, os homens perderam a natureza divina e passaram a odiar uns aos outros e a viver de forma egoísta. Uns passaram a ter demais e outros menos. Tudo começou com a queda de Adão. Então, é importante nós entendermos isso, que quando Deus criou o mundo, né, Ele criou o mundo de uma forma que o homem fosse suprido em todas as áreas. Mas, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, com a queda do homem, a maldição entrou no mundo. E com essa maldição veio também a pobreza, né? A escassez. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então esta era a sentença, a partir do momento que o homem participasse do fruto que Deus havia proibido ele de comer, ele iria morrer. E através dessa morte espiritual, veio também a consequência, que veio a morte física, veio o desequilíbrio na natureza, né? E os homens se tornarem amantes de si mesmos, desafeiçoados, sem apreço por aquele que tem necessidade. Então, nós vemos aqui as consequências da desobediência na prosperidade. Ou seja, toda desarmonia social e econômica que vemos no mundo é uma consequência direta da falta da natureza e amor de Deus nos corações humanos. Com o pecado veio também a cobiça, a avareza, o egoísmo e outras características similares retratam bem a ausência do bem que originalmente veio de Deus. Então, nós podemos observar aqui que Deus ele tinha um propósito, ele tinha um desejo, mas infelizmente o homem decidiu desobedecer. A Bíblia relata em Gênesis capítulo 3 as consequências do pecado de Adão para toda a humanidade. Entre as maldições, vemos não o trabalho que já existia antes da queda, mas sim a fadiga ao executá-lo. O trabalho é uma bênção, irmãos, porque Deus deu ao homem a capacidade de trabalhar.
Agora, infelizmente, com a queda, muitos se deixaram levar pela consequência do pecado, pelo domínio do pecado. E o pecado traz consequências terríveis, amém? Então, é importante nós entendermos que não é a vontade de Deus que haja pobres, mesmo sabendo que os pobres sempre existirão. Mas Deus, ele já proveu tudo para que o homem, através do trabalho, através da sabedoria de Deus e da aliança com Deus, ele pudesse ter ampla suficiência. Amém? Aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19, vai mostrar aqui exatamente as consequências. E diz assim: E a Adão disse Deus, visto que atendestes à voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Então, nós vemos que no momento que o homem comeu, ele morreu. Morreu espiritualmente. E 930 anos depois, ele morreu fisicamente, se cumprindo essa palavra de Deus, que o homem tinha vindo da terra e a terra iria retornar. Ele tinha vindo do pó e ao pó deveria retornar por causa da desobediência. Mas graças a Deus, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque pela fé e sabedoria que a palavra traz vida ao homem. O homem pode tomar posse novamente da riqueza e da prosperidade planejada por Deus, originalmente para ele. E por fim, com o amor de Deus de volta ao coração humano pelo novo nascimento, não haverá mais avareza nem egoísmo. Então, aquele que nasceu de novo, ele pode vencer a avareza. O que é a avareza? É o apego aos recursos financeiros. Amém? É aquela necessidade de querer cada vez mais ajuntar, né? Entesourar tesouros na terra. E na terra, você sabe, o ferrugem consome, a traça corrói, os ladrões minam e roubam. E tem muitas pessoas que não entendem isso e são cheias de avareza e de egoísmo. Então, é muito importante nós entendermos que não é a vontade de Deus que haja pobres. Os pobres existem como uma consequência da queda do homem e por consequência também da maldição que tomou conta da terra. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, Ele nos redimiu do império das trevas, Ele nos redimiu da maldição da lei, Ele nos redimiu da miséria, da pobreza, da avareza, do egoísmo. Até mesmo aqueles que não são religiosos, mas que prosperam financeiramente, estão de fato aplicando princípios divinos para obterem sucesso na vida, pois Deus faz o sol nascer e a chuva cair sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Mesmo com o pecado do homem, Deus continua derramando da sua graça, derramando do seu favor, derramando do seu poder e faz com que a chuva caia sobre a terra. Nós precisamos entender que quando a Bíblia foi escrita, eles dependiam muito da colheita, eles dependiam muito daquilo que eles plantavam para que eles pudessem prosperar. E é interessante, no Sermão do Monte, em Mateus 5,45, Jesus diz que Deus faz o sol nascer e a chuva cair sobre bons e maus, justos e injustos, pois afinal, Deus é aquele que dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Como Paulo falou lá em Atos, capítulo 17, quando ele estava na cidade grega, né, na Grécia, e em Atenas, ele mostra ali que Deus, ele não é Deus somente dos judeus, mas ele é Deus de todos aqueles que se aproximam dele. Aqui em Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra,
determinando os tempos a antes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia agora que todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Paulo aqui ele vem mostrando, né, os princípios e o desejo de Deus em restaurar a comunhão. E através da restauração da comunhão, nos redimir dessa maldição, que é a escassez, que é a pobreza, que é a insuficiência, que é a falta do necessário para a vida. Então, que você possa ter convicção de que você que está em Cristo foi redimido da pobreza, e você que ainda não fez Jesus como o Senhor da sua vida, que você possa colocar Ele como Senhor da sua vida e assim receber graça, favor e sabedoria para que você possa ter uma vida abençoada no nome de Jesus. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.